Que a paz esteja com todos. Esse momento inicial, eu fiz questão assim, de deixar bem claro este ensinamento, que é o primeiro que nós recebemos ao entrar na casa de Nelo há já 85 anos. Nós estamos hoje num momento delicadíssimo, onde a comunicação está tumultuada demais, mentiras demais, falsidades demais, coisas boas também, mas nós temos que ficar atentos às mentiras e os absurdos que estamos vendo. E é só pelo silêncio. Por quê? Porque o silêncio não é só da voz ou dos ruídos, é um silêncio do tumulto da mente também, que a nossa mente está tumultuada sempre, né? Então, esse diminuir os pensamentos abre espaço para a sabedoria entrar. Porque se nós estivermos totalmente envolvidos no tumulto da mente, a gente começa a pôr os pés pelas mãos. E por isso esse é um grande ensinamento do seu Nelo. Está aí há 85 anos, quase que prevendo o que nós estamos passando nos dias de hoje, não é? E nós estamos também há 70 anos, 71 anos do falecimento do seu Nelo. Então nós estamos há 71 anos nos reunindo aqui, as pessoas fiéis ainda ao trabalho da casa, né? Nós somos uma comunidade unida, uma comunidade que se apoia nos momentos de dificuldade. Nós aprendemos aqui na Casa de Nelo muitos ensinamentos, né? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Seu Nelo fez uma mescla do que era o Kardec, né, na época dele, com o esoterismo, porque ele se filiou ao círculo esotérico em 1934, 5 anos antes da inauguração do centro oficialmente, né, com estatutos e tudo mais. Então, por que ele fez isso? Porque tinha muita mistificação nas comunicações feitas. As pessoas sinceras dentro do espiritismo se constrangiam até com tanta mistificação, tanta autossugestão, fantasia em torno, porque Kardec era um cientista. Kardec não era médium e não era místico, ele era um cientista. Ele se motivou porque ele via os fenômenos acontecerem e ele começou a estudar. Mas ele era um educador, trabalhava com Pestalozzi, né, na escola de Pestalozzi, dominava várias ciências, várias línguas, era um homem muito culto e era um educador. Quando ele foi pesquisar, ele pesquisou pela ciência. Ele confirmava, cada coisa que ele perguntava para os espíritos, ele confirmava com toda a correspondência que ele tinha, que ele recebia, assim, dezenas, às vezes centenas de cartas. E aí ele selecionava as que diziam a mesma coisa, que viessem de pessoas diferentes e de lugares diferentes. Então ele foi confirmando. Então era um serviço de cientista, né? E nós temos que manter esse espírito em relação ao espiritismo. Muito cuidado, vigiar e orar, né? Porque a gente não pode se deixar levar pelas pessoas que nos enganam. Então, seu Nelo, vendo, né, todo esse tumulto em volta desses processos, ele optou por um trabalho esotérico. Um trabalho onde a pessoa desenvolvia os próprios poderes, desenvolvia o poder da mente, o domínio de si, né? Deixasse de ficar achando que as coisas vêm de um mundo fantasmagórico, um encosto, uma coisa assim que era muito explorada, né? O trabalho feito. Ele tirava tudo isso e dizia, olha gente, o negócio é o seguinte,
somos nós. Não é o espírito, não é o vizinho, não é o invejoso, não é nada, somos nós. Se nós não nos centrarmos, não deixarmos de ser para-raio de tudo quanto é negatividade, nós temos que assumir o resultado disso. Nós vamos assumir as consequências. Então vamos nos organizar mentalmente, vamos fazer o bem, vamos vibrar positivamente. Então ele veio ensinando, ele curava, ele era um médium de cura, mas ele não se vangloriava disso, ele falava que quem cura é a espiritualidade, certo? Porque ele queria que as pessoas desenvolvessem a própria espiritualidade. É lógico que quando a pessoa está fragilizada, todo o apoio era dado. Ele atendia, fazíamos novenas todos juntos, a Lenise tem essa memória, inclusive, né? Então, lógico que a pessoa é muito fragilizada, mas dá para a gente tomar conta da própria vida, pegar as rédeas. É só ter força de vontade, né? Então ele desenvolveu um trabalho assim um pouco para o lado, digamos, das religiões orientais, né? Do hindu, que era um guia dele, que os banhos de assento, a água, são práticas da Índia, da Ayurveda, sabe? Eu andei pesquisando isso. O banho de assento só tem na Ayurveda, eu demorei anos para achar. Onde tinha esse banho de assento que só nós aqui fazíamos? Aí eu achei nos ensinamentos do Ayurveda. Então nós temos muita influência do nosso guia hindu, né? E, então o ciclo esotérico trazia uma mensagem assim. O Prince Mulford era um filósofo, um pensador dos Estados Unidos, que pensava assim nos poderes da pessoa, nos poderes latentes que o homem tem, que podem ser desenvolvidos, né? O Swami Vivekananda traz todo esse contexto do hinduísmo, né? Dessas práticas, que inclusive envolve yoga e tudo mais. E tem o Eliphas Levi, que era um pouco mais para magia, né? Mas que na verdade magia não é nada mais, nada menos do que usar as leis naturais para produzir fenômenos, que é o que ele estudou muito. Aí seu Nelo ficou. De 1934 eu tenho o diploma dele de sócio efetivo do Círculo Esotérico. E eu tenho um recibinho de 1948, quer dizer, pelo menos 14 anos ele ficou assim meio que vinculado ao círculo esotérico. Tanto que o nosso nome é Centro de Radiação Mental Tátua Rogério Vilas, né? Agora a gente já há muitos anos não estamos mais ligados diretamente, nada, mas pelos ensinamentos sim. O nosso hino, né? Quando a gente encerra, tem várias coisas que nós temos do círculo esotérico, tá? Os hindus chamam de sadhana, o caminho que um mestre ensina para chegar à iluminação. E é isso que eu acho que o Nelo fez com a gente, o sadhana. Por que é o sadhana? A nossa sessão, quando eu pensei em falar aqui, me veio muito isso, a nossa sessão é um sadhana. Por quê? Você tem aquele primeiro momento que é feita uma palestra de ensinamentos, não é? Então você aprende. Eu achei muito interessante essa nova tendência que foi de indicar livros, né? Porque a pessoa vai ler o livro, não vai ficar só na internet pegando mensagem que às vezes já é de 2, 3 anos atrás falando uma coisa que não tem nada a ver. Na internet tem muito isso, né? Então agora tem os ensinamentos de Jesus, basicamente, que é a pessoa que modificou o modo de pensar filosoficamente também. Quem quiser entender isso, vai no site, no canal do professor Clóvis de Barros Filho. Ele faz até ele diz como que o Jesus mudou a mentalidade
comparando com a filosofia da antiguidade, né? Então Jesus é o nosso ponto de referência, né? Essas práticas todas juntas vão formando a nossa estrada, né? O nosso caminho, a nossa jornada. Então, nessa primeira parte, dá licença que eu vou sentar um pouquinho. Nessa primeira parte, a gente transmite um ensinamento, um modo de viver melhor, um modo de vencer as dificuldades, um modo de vencer a si mesmo, um progresso, enfim, em termos espirituais. Depois vem a grande lição das vibrações mentais. É aí que entra a aplicação da lei cósmica. Seu Nelo falava entre trabalhe, né? A gente sempre conta isso. A pessoa vinha, falava, seu Nelo, está acontecendo isso. Ele nem ouvia muito, porque ele já captava tudo o que estava acontecendo para a pessoa, né? Então, ele só falava, entre trabalha, depois nós conversamos. Por quê? Porque toda a primeira parte das vibrações é de doação. Você doa a sua energia para o próximo, que é o grande diferencial de Jesus. Ele é o primeiro que vai falar em próximo. Os filósofos são muito sábios, muito maravilhosos lá na Grécia, tudo, mas sempre para eles mesmos, para aquela realidade da sociedade ali e tal. Quem vai falar do próximo, né? Aquele que você encontra na estrada jogado, que você vai ter que... o samaritano, né? Que vai ter ajuda. Quem vai falar em amor ao próximo mesmo é Jesus, né? Então, nós fazemos toda essa primeira parte doada, de doações. E isso cria o quê? Um capital, digamos assim, para falar na linguagem, né? Um capital de mérito, um mérito, certo? Cria um mérito, você queira ou não, você acredite ou não, você não precise desse mérito, porque você já vibra por amor ou não, o mérito vem, né? Então ele resguarda na primeira parte do trabalho, prepara, né, para que a gente possa também reivindicar uma melhora na nossa vida, uma coisa nossa. Porque a gente está colaborando, está fazendo, está se aprimorando. E nesse momento que você recebe esse merecimento, você vai fazer o seu pedido. Mas ele nunca deixou de dizer justo e honesto. Por quê? Porque senão tudo aquilo que você construiu na primeira parte do trabalho, você vai destruir depois, querendo tirar emprego de alguém para pegar o lugar dele, querendo, sei lá, fazer alguma coisa que prejudique o outro. Entende? Então, o que adiantou todo aquele merecimento se na hora de você fazer seu pedido, você só pensa em você mesmo e acabou? Então, ele resguarda tudo justo e honesto. E usa a mente, o poder da mente, no quadro mental. O quadro mental é fundamental. Inclusive, é usado em treinamentos hoje em dia, para esportistas, para tudo, porque causa uma revolução assim dentro da gente. Fazer um quadro mental do que você deseja, você já parece que você se prepara e prepara tudo que está em volta para aquilo acontecer. Sabe aquele nadador, o Phelps? O treinamento dele, uma parte era essa: veja-se já recebendo a medalha, veja-se já vitorioso, veja-se já, sabe, se ele tinha algum problema, veja-se já curado dessa lesão. Então ele fazia, os treinadores dele faziam isso, porque o quadro mental tem uma importância muito grande, tá? E depois desse quadro, lógico que nós não podemos dispensar a gratidão, porque a gratidão mobiliza uma energia de merecimento também muito grande, quando você reconhece o que você já tem. Você não fica só querendo mais, você é grato pelo que você tem.
Isso também traz merecimento, porque às vezes a gente nunca está satisfeito, nunca, né? Então sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Então quando você agradece, você está dizendo, eu estou feliz, não estou tão mal assim, eu quero mais uma coisinha, mas eu estou bem, Deus é bom para mim. E isso traz mais coisas boas para a gente. E numa outra parte, a gente recebe uma energia direta dos guias, né? Canalizada por quem está fazendo os trabalhos. O seu Nelo até falava, tinha uma frase que ele usava, né? Faça do meu corpo um instrumento e da minha mente a força, né? Era uma coisa assim. Faça da minha mente a força, do meu corpo o instrumento. E ele passava a energia dele e dos guias. Então a gente recebe, né, toda a energia que os guias nos transmitem. Quero falar dos guias porque os nossos guias são muito especiais, gente. Eles não são guias assim muito do astral próximo, tá? Seu Nelo sempre deixou isso bem claro. Ele falava, estão a anos-luz de distância, estão a anos-luz de distância. Por que ele falava isso? Porque eles estavam num plano alto, num plano onde já não tinha mais, não se ofendiam mais com nada, não precisava de oferenda nenhuma, certo? Um alto grau de espiritualidade. Então eles são espíritos muito iluminados, eles fazem um grande esforço, às vezes, para chegar na bagunça astral que nós criamos na nossa aura. Né? Eles fazem sacrifício, às vezes, assim, trabalhos longos para poder organizar a pessoa, para poder trabalhar com a pessoa no bom sentido. Porque qual é o trabalho que o guia faz? Ele fazer você ser melhor. Porque você sendo melhor, você faz tudo mais certo. Você escolhe melhor as coisas, acerta melhor tudo ao seu redor. Né? Então, eles precisam nos centrar. E é isso que eles fazem, nos ajudando. Às vezes a gente está mesmo no tumulto, mas a gente precisa aprender. Gente, são 85 anos, por favor, vamos aprender a parar, respirar, acalmar, tirar os pensamentos tumultuados da mente. Está na hora de nós aprendermos muito seriamente isso. Temos uma prática diária disso, porque senão nós não vamos conseguir viver nesse planeta. Porque a situação vai ficar cada vez mais. Existe um autor chamado Harari, que ele escreveu, aquele que escreveu os Homo Sapiens, sabe? Ele tem um livro chamado 21 lições para o século 21. A 21ª lição é meditação. Por quê? Ele falou que nós vamos viver tanta massificação que nós não vamos mais saber quem que nós somos, até onde somos nós e até onde é o que as pessoas querem que a gente seja, querem que a gente consuma, querem que a gente pense. Então você precisa separar um período da sua vida para se centrar no seu verdadeiro eu, lá no fundo de você, e separar esse exterior, ter um filtro, como se a gente tivesse um filtro mesmo, sabe? Que vai passar aquilo que realmente me faz bem, me torna melhor. E vai ficar para o outro lado tudo que me invade e que me desequilibra. Isso não é assim de repente. A gente consegue com prática diária. Tá? Muito bem. Então, o que eu estava querendo falar para vocês é isso. A comunhão de pensamentos que nós temos aqui. Aqui nós temos essa coisa maravilhosa que é nos unirmos em torno dos problemas das pessoas que nós nem conhecemos, depois nos unirmos em torno daqueles que estão doentes, que precisam que estão esperando a nossa vibração, né? Então nós fazemos tudo, quando algum de nós está precisando, recorre à nossa corrente e todo mundo trabalha junto para ajudar. Então, essa comunidade espiritual nós temos aqui, não é? E a comunhão de pensamentos também, agora falando em vibração.
Toda vez que nós pensamos, sentimos alguma coisa, nós emitimos uma energia, que é uma vibração, porque tudo no universo é vibração. E nós também vibramos quando pensamos, certo? Eu não vou explicar detalhadamente, talvez um dia um de nós explique mais a fundo. E o que acontece? Essa vibração pode ser de baixa frequência ou de alta frequência. Baixa frequência é quando você está mergulhado em sentimentos negativos que o seu Nelo até enumera. Raiva, ódio, ciúme, é toda aquela coisa que a gente já sabe. E a de frequência mais alta é a compaixão, o amor, o perdão, tá? Agora, a vibração é uma emanação natural. A pessoa precisa ter realmente dentro de si aquele sentimento. Não adianta fazer de conta. É aquela velha história. A gente não engana Deus, né? Então você não adianta você achar que você está muito elevado, que você não tem raiva de ninguém, não tem ódio de ninguém, não tem ciúme, não tem nada. Mas lá no fundo você tem, faz de conta que não vê. Por isso, o nível de consciência. A gente precisa ter consciência dos próprios sentimentos, emoções, pensamentos, para que possamos, a partir da consciência, transformar. Mas transformar é pouco. Tem um autor, que eu não me lembro agora, que diz que transformar é usar um pouco as coisas externas. Assim. Você não transforma, você muda um pouco as situações e tal. Mas lá dentro é transmutar, é alquimia. O que faziam os alquimistas? Transformavam o mercúrio em ouro. É isso que tem que acontecer no nosso coração. Nós transformamos o ódio em amor, a raiva em calma, em perdão. Transformar o mercúrio em ouro. Não adianta só falar, eu amo, eu sou bonzinho, eu ajudo. Aquela pessoa que ajuda, mas fala, tem que ajudar, né? Senão não acontece nada. Tá? Então não é bem por aí, entendeu? Tem que ser assim, eu olhei essa pessoa com fome e eu vou dar um prato de comida para ela de coração, assim, vou ficar até vendo ela comer. Né? E não assim, dá e vira as costas, ai meu Deus, que horror. A gente tem um pouco isso, né, gente? Precisa caminhar fundo, precisa ser muito Jesus, muito São Francisco de Assis, né? Que beijava leproso. Precisa ser muito para frente para dar conta de tudo. Mas a gente tem a obrigação de seguir o caminho, de cumprir o nosso Dharma, não o karma. O Dharma é a missão, né? Cumprir o Dharma, andar dentro do sadhana, né? Fazer aquele caminhar. Muito bem, gente. Então, era isso praticamente o que eu queria falar para vocês. Principalmente, eu quero falar também sobre um modo de lidar com a vibração de saúde. É muito importante não fazermos mentalizações da doença, mesmo sem querer. Descrição da doença, sabe? Descreve a doença para depois... Você lembra que o Sr. De Paula uma vez parou aqui um bilhetinho que tinha descrevendo toda a doença, depois ele falou, não vai descrever doença nenhuma, vai equilibrar a saúde. Então não fica fotografando a pessoa doente, ou vendo ela doente, só para todo mundo ficar com pena. A pessoa fala assim, ela está com uma coisa, eu nem gosto de falar muito, porque eu também não gosto de mentalizar essas coisas, mas está com uma doença assim, 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 assim. A pessoa descreve para tocar no coração do outro, para o outro vibrar, mas não está ajudando. A gente tem que falar, é saúde, 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 o corpo perfeito. Sabe? Não se deixar fazer esse esforço. Não é fácil, mas tem que fazer esse esforço, tá? Então é isso que eu queria falar com vocês e mais entregar uma liçãozinha de casa aqui, que é o nosso novo prospecto. Ainda não está pronto totalmente o modelo, tá? Mas tem aqui o novo, lembrando um pouco do passado, meu filho que fez, o Marcelo. Eu queria que fosse distribuído. Alguém podia distribuir para mim?
E eu vou só dar um toquezinho para vocês de por que eu estou distribuindo. Eu gostaria que vocês todos... tem algumas mudanças. Eu ousei fazer algumas mudanças. Você deixa que tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Sim. Ou não, né? Por todo. A gente sempre está na reflexão. Mesmo se você não cativou, aquilo que plantou, né? Aquilo que cultiva. Olha, o que tem nesse prospecto, eu vou esperar vocês receberem. Eu ousei mudar alguma coisinha. Por exemplo, em vez de ter aquela frase do templo, universo, eu coloquei uma de Jesus. Porque Jesus, nessa frase que eu coloquei aqui, fecha o que nós fazemos, que é cuidar das coisas do Espírito e saber que tudo virá por acréscimo. Essa é a mensagem da casa. Cuide das coisas do Espírito. Transforme-se, melhore, seja melhor, que todo o resto vem naturalmente, né? Então, essa frase, em primeiro lugar, do Mestre Jesus, eu achei muito mais clara assim, para a gente seguir. Não tem tanto hermetismo dentro da proposta, né? Porque às vezes a gente fica estudando coisas muito complicadas e não aplica. Sadhana, a tradução de sadhana é prática. Porque os hindus, eles querem saber de prática, eles não ficam muito divagando, é a prática. Eles praticam mesmo a religião, né? Então, aqui eu coloquei uma modificaçãozinha também na água, gente. Por quê? Ninguém faz aquelas 3 vezes célebres por dia, entendeu? Vamos cair na real? Tem que ter nível de consciência, fazer o que é. Então, reserve 1/4 de copo, não precisa encher o copo. Pelo menos uma vez ao dia para a sua prece. Antes de tomar, eleve seus pensamentos a Deus, a Nelo e aos guias mestres deste centro. Faça suas mentalizações e expresse gratidão pelas realizações. Lembre-se de tomar pausadamente a água fluidificada. Porque no momento que você faz esse trabalho, os guias vão fluidificar a água para vocês, certo? Todo dia. Porque não adianta, como diz um sábio aí, você só vai despertar quando pegou fogo, que você vai sair correndo jogando água. Não. Tem que pensar todo dia e evitar que tenha fogo, evitar que tenha incêndio. Outra coisa, para melhorar as condições espirituais e merecer o auxílio dos guias, fazer aquilo que eu já falei, né? Fazer alquimia, né? Transformar o mercúrio em ouro no nosso coração. Respeitar todos os credos e opiniões, por favor, gente. Isso é muito importante para a nossa sanidade mental. Jesus foi perguntado por um fariseu: você paga imposto para o César? Você é a favor do César ou não? Porque ele queria envolver Jesus na política. E Jesus falou: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então a nossa espiritualidade não pode servir aos Césares da vida, certo? E nós não podemos sucumbir a todos essas peripécias dos Césares da vida. Nós temos que resguardar a nossa espiritualidade, porque do outro lado não tem César, meu filho, só tem Deus, tá? Pensemos assim para ser mais fácil. Então vamos respeitar todos os credos, tá? Todas as opiniões. Deus, os vários caminhos nos levam a Deus. Os atos têm que ser sempre, dos nossos empreendimentos, sempre positivos. Quando fraquejamos, recorremos aos guias.
Mas nós temos que ter a nossa parte de fazer a mentalização, de se transformar e tal. Depois, bagunçou muito, aconteceu uma coisa muito grave, uma doença, uma coisa, você vai lá, os dias te assessoram. Mas você tem que caminhar para frente. Você pode ver que no trabalho do seu Nelo, ele nos torna primeiro doadores, depois os pedidores, vamos dizer assim. Primeiro a gente doa. A mensagem dele de 85 anos é essa. Engaje-se no nosso trabalho, se puder contribuir com a nossa manutenção. E aqui eu tenho todas as informações possíveis para entrar em contato conosco, tá? Telefone, que é o meu, tá? Pode ler, sei melhor. O telefone, Facebook, Instagram, YouTube, e-mail, o site que nós vamos reformular, já vai entrar direitinho no ar, o endereço e aqui os horários das sessões. Esse papel, por favor, deixa num lugarzinho que vocês não esqueçam, porque sempre que vocês precisarem saber alguma coisa, está aqui, tá bom? Então, seu Nelo que nos abençoe. Seu Nelo está aqui nesse momento, com certeza nos acompanhando nesse trabalho. E eu pediria que vocês vão levar essa água fluidificada. Eu pediria ao Abel. Mas, Abel, depois que o pessoal falar, eu queria saber quem quer falar alguma coisa hoje, que tem alguma coisa já. Não, quem quer se manifestar? Pode ser daqui. Por favor, querido. Eu não combinei nada, absolutamente nada, com a Rogélia. Mas eu escrevi algumas coisas que eu acho importante para mim. O que é que me trouxe a Casa de Nelo? Então, essa homenagem que eu faço é o seguinte. O que foi de mais importante em nossas vidas quando passamos a frequentar a Casa de Nelo? Eu fiquei meditando a respeito disso. O que foi mais importante? Resolução de problemas pessoais, problemas de relacionamento, de saúde, problemas profissionais ou problemas financeiros? Eu penso que foi a modificação para melhor de nosso ser humano e espiritual. Aprendemos a combater o ódio, a inveja, o preconceito de raça e de gênero. Aprendemos a colocar em prática o pensamento positivo, construindo verdadeiras egrégoras de luz. Aprendemos que através das nossas vibrações mentais poderíamos modificar para melhor tudo que estava ao nosso redor. Aprendemos que somos espíritos imortais, criados por Deus, e que estamos em evolução constante. Enfim, aprendemos e ainda estamos aprendendo a caminhar com destino à iluminação. Jornada esta que não terminará tão cedo para todos nós, espíritos encarnados no planeta Terra. Termino, portanto, agradecendo ao nosso irmão Nelo, à Casa de Nelo, por tudo. Salve, irmão Nelo. Gratidão. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para mais uma vez, depois de 49 anos de casada, agradecer ao Nelo, Deus, Jesus e ao Nelo, porque meu marido chegou na beira da morte, ele desmaiou, bateu a cabeça no chão, no pronto-socorro,
e a pressão dele foi a 0. E o médico chegou para mim e falou, é gravíssimo. Na hora que eu vi ele caído, adivinha que eu gritei? Nelo, não sacode. Eu gritei tanto que uma moça veio e falou para mim, qual é o telefone dele? Eu ligo para ele. Eu falei, nem respondi, sabe? Falei, é um espírito de luz que me ajuda, porque eu estava transtornada. No outro dia, antes eu já tinha ligado para a Renata e para o Abel, para eles orarem. Gratidão a todos e a eles também. E, gente, vocês não acreditam. Ele foi para a UTI e depois ele ficou bom. E o Nelo, ele não faz isso comigo só agora, com a minha família. Desde que minhas crianças... A minha filha tem 48 anos, ela veio para cá com 9 anos. E o meu filho veio com 4. Eles eram bem pequenininhos, o meu neto também veio para cá. E sempre o Nelo me ajudou no parto da minha filha, no casamento da minha filha, a viagem da minha filha. Ajudou também financeiramente, ajudou a dar emprego. Meu marido, na firma que ele trabalhava, uma firma grande, tinha cortes assim, e ele falava, vai, minha cabeça vai rolar. E eu falei, nunca vai rolar. Ele saiu de lá porque ele quis. Ele chegou uma hora que não dava mais, já estava aposentado, e ele pediu. Então, o Nelo na minha vida é tudo. Tudo, tudo, tudo. É uma bênção. E a gente só tem que saudar esse espírito maravilhoso. A equipe espiritual que aqui trabalha, porque aqui também está o seu De Paula, está a Belinha, está a Dona Josefina, está o Louro, está toda essa turma maravilhosa e outros mais, né? Que a gente conheceu, a Dona Maria Janone. É muita gente boa, a Olga, todo mundo que participava aqui participa. Então, todos eles aqui, ainda tem várias pessoas que estão encarnadas. Então, essa equipe também de médiuns que vem aqui, dão palestras, é só gratidão, gente, uma gratidão eterna. E Deus salve o Nelo sempre, que ele nunca nos abandone. Eu queria aproveitar para agradecer os meus colegas aqui. Faz algum tempo que eu não integro a nossa escala de trabalho, né? Porque passei por uma cirurgia no joelho. Mas eu quero agradecer imensamente. Nossa equipe foi testada em fidelidade, amor ao trabalho, qualidade do trabalho. Foi todo mundo muito... Foi tudo excelência, né? E a nossa casa continua com todos unidos, né? Só da gente perceber que tem essa união, que tudo continua, que não é só um ou só o outro, são todos juntos. Isso é muito importante. Eu agradeço muito a vocês, meus queridos, tá? Queridos amigos de realização dos trabalhos. Incluo a Lenise, que trabalhou tantos anos com a gente, né? Nessa parte. Então, gente, eu pediria ao Abel que ele fizesse a fluidificação da água. Você faz, Abel? A água é o melhor condutor das energias de saúde e equilíbrio orgânico. Convido a todos a posicionarem as mãos na direção das garrafinhas de água. E vamos pedir a Deus, a Jesus e à espiritualidade, para que em toda a água aqui presente, para que em toda a água lá no vosso lar, e vamos vibrar pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, para que sejam depositados os elementos fluídicos, energéticos e magnéticos que cada um de vós possa estar necessitando.
para uma paz, para uma cura, para alcançar um pedido, alcançar uma graça, para a proteção do corpo físico, para a proteção do corpo espiritual. Toda a água mentalizada está fluidificada. Abençoados sejam todos vós. Assim seja. Vamos então, queridos amigos, fazer o encerramento da nossa homenagem. Fazer um trabalho conosco mesmo, de calma, de paz, como devemos fazer todos os dias, vamos fazer agora aqui. Então vamos sentar com a coluna alinhada. A coluna alinhada quer dizer todos os chakras alinhados, tá? Não é forçando, é só alinhando assim, suavemente. As mãos polarizadas, né, nos joelhos. E você vai, primeiramente, respirar de forma consciente. Respirar, respiramos sempre, mas de forma consciente, sentindo o ar entrando, o ar saindo, que é a nossa função mais vital e que traz prana ao nosso corpo etérico, né, nossos chakras, nos fortalece. Vamos então deixando a respiração ser a protagonista da nossa mente, por algumas vezes, por alguns instantes, e procurar soltar as tensões do corpo. Toda essa preparação é para prepararmos para entrarmos em conexão, em sintonia com o Espírito de Luz que é nela, tornando mais suave esse momento, para que flua a nossa energia para Ele e a dele para nós. Vamos agora mentalizar uma luz branca com reflexos azuis e dourados. E de dentro dessa luz, vamos visualizar seu anelo com um sorriso e os olhos voltados para cada um de nós. E nós podemos também sorrir para ele. Agora converse mentalmente com seu anelo e expresse sua gratidão. Vou deixá-los por alguns instantes, fazendo esse contato, fazendo essa conexão com essa luz maravilhosa que emana do nosso mestre, do nosso mentor, daquele que fundou esta casa para todos nós. Vamos então, juntos, fazermos estas afirmações, fazermos essas palavras, sermos de todos nós, serem de todos nós. Gratos somos, Senhor Nelo, por nos ter legado seus ensinamentos e esta sua casa, que é um oásis para todos nós. Agradecemos por nos inspirar, nos guiar e por podermos contar com a sua proteção. Gratidão, Senhor Nelo, por nos acompanhar na nossa jornada espiritual, na busca de evolução para os nossos espíritos.
O Senhor nos ensinou a viver com alegria e sempre sairmos vitoriosos diante dos desafios da nossa existência. Nelo, que hoje e sempre brilhe ainda mais a sua luz. Receba neste momento toda a nossa gratidão e nosso profundo amor. Que assim seja. E assim, queridos irmãos, mais uma vez homenageando o Senhor Nelo, essas águas estão à disposição de vocês fluidificadas, essas flores estão à disposição de vocês também. Vocês sabem que a flor agrega muita energia também, né? Não à toa o Dr. Bach fez florais de Bach. Então, vamos levar para casa como lembrança, né? E buscar fazer a nossa liçãozinha de casa, a nossa meditação diária, transformar o mercúrio em ouro no nosso coração, na certeza de que, cuidando do espírito, tudo mais nos será dado. Agradeço muito a presença de todos e gostaria de, não falhando na nossa tradição, dar uma salva de palmas ao Senhor Nelo.